E aí? Hoje nós vamos transformar completamente o jeito de olhar para uma das maiores maravilhas do mundo. Esquece aquela ideia de túmulos perdidos no deserto, ou sei lá, teorias malucas sobre alienígenas. E se a verdadeira genialidade por trás da grande pirâmide de Quéops for, na verdade, administração pura e simples? Nesta nossa análise de hoje, o Antigo Egito vai virar uma verdadeira sala de aula de estratégia corporativa. Acredite, os CEOs de hoje em dia teriam muito o que aprender com a gestão que operava nas areias do deserto há milhares de anos. E para organizar esse nosso mergulho no passado, a gente dividiu a conversa em 5 pontos. Vamos passar pelo colossal desafio administrativo que eles enfrentaram, as 4 funções clássicas que utilizaram, a evolução desse pensamento, a hierarquia da obra em si e fechar com o legado que tudo isso deixou para a gente. Então, começando logo pelo ponto número 1, o colossal desafio administrativo. 100 mil. Pensa bem nesse número. Estima-se que cerca de 100 mil homens foram mobilizados para essa obra. É como se estivéssemos fundando uma mega empresa, uma verdadeira cidade-corporação, do zero absoluto. Imagina o nível de complexidade. Gerenciar 100 mil trabalhadores significa que alguém precisava garantir comida todo santo dia, construir alojamento seguro, pensar em saneamento básico e, claro, cuidados médicos. É literalmente o pior pesadelo de qualquer departamento de recursos humanos moderno, só que resolvido no meio do deserto e sem uma única planilha no computador. E a coisa fica ainda mais absurda quando a gente olha para o prazo. 20 anos! Essa força de trabalho gigantesca que eu acabei de mencionar operou sem parar, ininterruptamente, por 2 décadas inteiras. Não tinha margem para erro na cadeia de suprimentos ou greve de logística, a execução tinha que funcionar como um relógio suíço, muito, mas muito antes de a Suíça sequer existir no mapa. E agora chegamos no número que mais impressiona. Mais de 2.300.000 blocos de Petra, todos extraídos, transportados e posicionados lá no alto. Só para dar uma perspectiva, cada um desses blocos pesava em média 2,5 toneladas. E o mais chocante de tudo isso é o controle de qualidade. A precisão dos encaixes é tão absurda que mesmo depois de milênios pegando sol, vento e chuva, até hoje você não consegue passar nem a lâmina de uma faquinha entre as juntas dessas pedras. É surreal. Quando a gente junta todas essas peças num quadro geral, com 20 anos de obra, 100 mil funcionários, milhões de blocos pesando toneladas, fica super claro que força bruta, sozinha, não ia dar conta do recado de jeito nenhum. Era obrigatório ter uma estratégia de gestão extremamente sofisticada para organizar esse caos todo. Objetivo final? Um planejamento de longo prazo impecável que transformasse tudo isso na maravilha matemática e estrutural que a gente admira até hoje. O que nos leva ao ponto 2, as 4 funções clássicas. Pode parecer mentira, mas os pilares do que a gente chama hoje de gestão moderna já funcionavam a todo vapor lá no Egito. Olha só, no planejamento, eles tinham que sincronizar a retirada das pedras exatamente com as épocas de cheia do Rio Nilo para conseguir transportar tudo pelos barcos. Na organização, estabeleceram uma hierarquia super clara. Na direção, o foco era puramente em princípios éticos de liderança. E, finalmente, no controle, garantiram aquela qualidade insana com uma fiscalização padronizada e constante. E tem mais, o alto escalão da época sabia que não dava para tomar decisões vitais sozinho no escritório fechado. Eles utilizavam o conceito de staff. Sabe aquele conselho de especialistas, aquela assessoria técnica que toda grande corporação tem hoje para ajudar os diretores? Eles já tinham. Um manuscrito antiguíssimo, inclusive, já cravava essa regra de ouro ao afirmar: grande é aquele cujos conselheiros são grandes. Valorizar uma boa equipe técnica consultiva sempre foi a chave do negócio. E puxando o gancho para o pilar da direção, tem um conselho atemporal do sábio Ptah-hotep, lá do ano 2000 a.C. Ele dizia, em essência, que a liderança não é ser um tirano que só manda. Ele falava em manter o projeto livre de erros e em gerenciar os negócios da multidão com ética e responsabilidade. Ou seja, o sucesso de um CEO egípcio já era medido pela honestidade e pelo impacto positivo da sua gestão. Fantástico, né? Para fechar essas 4 funções, a gente precisa falar do controle. Afinal, como é que se garante que nenhuma lâmina de faca passe entre as pedras? A mágica estava na padronização e numa supervisão diária muito rigorosa. E veja que sacada, o conhecimento técnico era tão vital que virou hereditário. As profissões passavam direto de pai para filho. Isso acabava criando uma equipe altamente especializada que sabia exatamente como executar essas inspeções milimétricas dia após dia durante 20 anos. Certo! Vamos para a parte 3, a evolução do pensamento administrativo.
É super importante entender que essas estratégias corporativas de ponta não brotaram do nada da noite para o dia, tá? Elas evoluíram com o tempo. Começamos lá atrás, em 4000 a.C., aprendendo o básico de planejamento de grandes grupos. Aí lá por 2600 a.C., vem a grande virada, a percepção de que para gerenciar várias frentes de obra, precisava descentralizar e delegar a autoridade regional. Depois vemos a consultoria amadurecer lá por 2000, a ética para líderes se consolidar e, eventualmente, a estruturação pesada da burocracia pública por volta de 1300 a.C. O que nos traz diretamente para a parte 4, a hierarquia de construção. Tem um detalhe aqui que é simplesmente genial e até um pouco poético. O organograma de gestão que eles criaram para construir a pirâmide tinha literalmente o formato de uma pirâmide. Na ponta, no topo estratégico, o faraó definindo a visão lá da frente. Logo abaixo, o arquiteto real cuidando do planejamento e do design, sempre amparado pelo staff de conselheiros. Descendo para o nível gerencial, os mestres de obra lidavam com a logística. Depois, os chefes de turma atuando como supervisores na ponta da linha. E na base, sustentando o peso e a execução física do projeto inteiro, os trabalhadores operacionais. Uma cadeia de comando descentralizada e impecável. E chegamos à quinta e última parte do nosso estudo, o legado da administração. Se a gente comparar, antigamente, tudo dependia de ferramentas de pedra, muito esforço manual e de transportar toneladas pelo Rio Nilo. Hoje nós temos inteligência artificial, robôs, planilhas da nuvem e logística digital super complexa. É óbvio que o maquinário e as ferramentas mudaram radicalmente, mas o núcleo do desafio corporativo, esse permaneceu o mesmo. Planejar a longo prazo, coordenar grandes massas de pessoas e tomar decisões em escala. Se a grande pirâmide fosse construída hoje, a base, a essência do gerenciamento seria exatamente a mesma. E para encerrar, eu deixo uma reflexão provocativa. O Antigo Egito usou esses princípios todos de administração para erguer monumentos que resistem à passagem do tempo por milênios. Com todas as ferramentas incríveis e métodos de gestão poderosos que temos em mãos hoje, o que será que a nossa visão corporativa vai ser capaz de construir para os próximos 4000 anos? Qual vai ser o nosso grande legado? Muito obrigado por acompanhar essa exploração com a gente e até a próxima.